Então, pessoal, não sei se vocês já cruzaram comigo por aí em outras edições do Catequistas Brasil. Eu tenho a honra de estar participando da 4ª edição. Sou psicóloga, então procuro trazer para a catequese alguns temas que a psicologia pode elucidar, instrumentalizar para ajudar na nossa prática, nas nossas paróquias, com os nossos catequizandos, desde a primeira Eucaristia até aqueles adolescentes da Crisma, né, catequese de adultos, que trazem questionamentos ainda mais complexos, né, para a nossa prática. E falar de projeto de vida é um desafio. Percebo até pela quantidade de gente que sobrou aqui. Olhe só, né? Porque é um assunto incômodo mesmo. É um assunto delicado, porque ele vai na contramão do que a nossa cultura constantemente nos orienta no dia a dia. A nossa cultura não incentiva pausas. Hoje pela manhã, Padre Zezinho falou algo que eu achei muito interessante. Até anotei a frase dele, né? Parafraseando aí o Padre Zezinho. Ele disse assim: o que faz o cristão é a reflexão, não apenas o sentir. Vocês ouviram isso? Forte isso, né? É a reflexão. Sabe por que é forte? Porque a nossa cultura não nos incentiva a refletir. Nós somos bombardeados de informações que nos pressionam a tomar decisões rápidas, sem tanto pensar e sem tanto relacionar todas essas coisas que nos são apresentadas pelo mundo com as nossas reais necessidades. Porque se formos realmente pensar com carinho nas nossas reais necessidades, nós nos veremos simples. Nós veremos que as nossas necessidades são atendidas naquilo que a gente sabe que cada um de nós de fato precisa. As nossas emoções mais básicas, o amor que nos une, que nos faz vínculo com o outro. É simples amar quando a gente tira de lado tudo aquilo que vem junto com o amor, esse excesso de preocupações, de expectativas, né, de frustrações acumuladas ao longo das relações. Então, falar de projeto de vida é remar contra a maré dessa cultura. Falar de projeto de vida é pausar no meio desse caos, dessa realidade que não nos convida a pausar, que não nos convida a sermos cristãos de reflexão. É falar sobre a necessidade de, no dia a dia, nós não perdermos a sensibilidade para olharmos para a nossa trajetória, para a vida que estamos vivendo, com uma perspectiva clara de para onde isso está me levando. Projeto de vida, então, é falar sobre uma leitura e releitura da nossa história. Por isso, eu trago aqui, para abrir a fala, uma mensagem do Papa Francisco, no ano passado, em uma de suas catequeses. Ele diz assim: conhecer a própria história de vida é um ingrediente, digamos assim, indispensável para o discernimento. A nossa vida é o livro mais precioso que nos foi confiado, um livro que muitos, infelizmente, não leem, ou que o fazem demasiado tarde, antes de morrer. No entanto, é precisamente nesse livro que se encontra aquilo que se procura inutilmente por outros caminhos. Habituar-se a reler a própria vida educa o olhar, aguça-o, permite notar os pequenos milagres que o bom Deus realiza para nós todos os dias. Eu destaquei, habituar-se a reler a própria vida. É isso que educa o nosso olhar para mantermos a nossa sensibilidade, para não perdermos de vista os pequenos milagres que Deus faz nas nossas vidas todos os dias. Isso passa por um conceito
muito em voga, que vocês provavelmente já devem ter visto alguns livros nesses estandes das livrarias, incluindo a Livraria Vozes, que é a para a qual eu sou assessora, sobre a atenção plena. Quem já ouviu falar desse conceito? Poucas mãos. Atenção plena tem sido o conceito mais relacionado nas pesquisas com saúde mental. O que isso significa? Saúde das nossas emoções, a saúde das nossas relações, a nossa capacidade de discernirmos bem, de olharmos para nós. Atenção plena, o que significa? Estado de consciência. Consciência no presente, no aqui e agora, no que estou realizando neste momento. Isso significa que, ao lavar uma louça, se eu estiver pensando em mandar uma mensagem para alguém, eu estou, de fato, lavando a louça? E eu estou também mandando a mensagem? Quem trouxe este exemplo foi Thich Nhat Hanh, num livro chamado A Paz é Cada Passo, onde ele fala sobre atenção plena. E quando ele falou sobre isso, eu me vi vivendo a minha vida, fazendo as pequenas tarefas do dia a dia, sem consciência. Sempre ocupada mentalmente com o que viria a seguir. Vocês se reconhecem nessa minha descrição? Sobrecarregados, com atividades que nem estão em execução ainda, estão a serem executadas. E, às vezes, são preocupações, inclusive, de atividades que nem serão executadas. Porque, às vezes, a gente pensa em problemas que nem acontecem, mas já estamos preparados. Porque é isso que a nossa cultura nos diz. Precisamos estar sempre preparados. Será verdade? Será que viver não pode ser mais simples? Será que viver não pode ser mais doce? Não pode ser mais feliz? Não há espaço para emoções positivas se a gente está acumulando emoções que estão respondendo a esses pensamentos intrusivos. Se eu estou lavando a louça, pensando que tenho que mandar uma mensagem para alguém, eu não estou sentindo a água batendo na minha mão e refrescando a minha pele num dia quente. Eu estou perdendo essa sensibilidade. Eu não estou conseguindo olhar esse pequeno milagre. O que isso tem a ver, então, com o projeto de vida? O projeto de vida, ele é a ponte entre quem nós somos e quem queremos ser. Isso significa consciência sobre quem nós somos, quais são as nossas necessidades reais, quais são os nossos interesses, o que nos move. Quando eu falo necessidades aqui, não são só necessidades afetivas, porque eu acho que essas até são um pouco mais fáceis, quem sabe, de a gente perceber. Até porque viver, infelizmente, no mundo de hoje, é um viver um pouco solitário. Mesmo às vezes em comunidade, a gente percebe que para executar as nossas tarefas e compromissos dentro da comunidade, às vezes não tem espaço para você contar com a ajuda de alguém, porque essa pessoa também tem a bagagem dela, não é verdade? A gente sabe que a gente tenta poupar os outros, às vezes, dos nossos problemas. É solitário. Então, as necessidades afetivas talvez sejam mais fáceis de vocês identificarem. Puxa, faz tempo que eu não saio para tomar um café com alguém, só para contar como tem sido a minha vida. Faz tempo que eu não falo para alguém como eu me sinto, só porque eu quero compartilhar, talvez, uma decisão difícil. Sinto que, se falar de mim, eu vou atrapalhar o outro. Tem pessoas que se sentem assim aqui? Temos que cuidar dos cuidadores. Os catequistas são cuidadores. Quem somos? É muito mais fácil de a gente perceber com atividades e exercícios constantes de autorreflexão. Mas quem queremos ser
exige uma disciplina maior para separar aquilo que o mundo nos diz que nós devemos instituir como qualidades e valores, daquilo que nós realmente achamos que está alinhado a quem queremos nos tornar ser, a quem queremos nos tornar. O que eu quero dizer com isso? A nossa cultura muito esclarece com frequência o que nós podemos compreender como sendo uma vida bem-sucedida. Né? Então, quando pensamos em quem queremos ser, geralmente a gente pensa numa pessoa num estado muito melhor do que o nosso, nesse atual momento. Né? Quero não ter, talvez, preocupações financeiras como tenho tido, quero ter mais condições para sair com a minha família em momentos de lazer sem tantas limitações, né? Quero me cercar dos meus amigos, passou o ano e nem consegui basicamente vê-los, ou ter com eles momentos de lazer, né? Quero cuidar mais da minha saúde. Vocês percebem que esse quem queremos nos tornar é prático, é fácil, porque existe uma certa receita pronta dessa imagem perfeita que nós podemos projetar. Por isso exige disciplina, porque aqui é você pensando com honestidade. É isso mesmo que você quer para você? Se você olhasse para si, no seu futuro, ter o carro do ano é exatamente o que você acha que você precisa conquistar para chegar a esse objetivo de viver a vida que você merece viver? Ou essa é uma forma que você percebeu que foi influenciada para construir em você um sentimento de que aquele carro talvez representasse exatamente o estilo de vida que agora, nesse momento, você não está conseguindo ter? Porque, se a gente for observar, uma propaganda de um veículo é uma propaganda aventureira, né? A gente sabe que o que está sendo vendido não é exatamente o carro, é o estilo de vida que vem com o carro. Então, é fácil a gente olhar para aquele estilo de vida e construir uma imagem rapidamente e dizer, é isso que eu quero para mim. Isso que eu estou dizendo para vocês, é claro que eu não imagino que seja algo que aconteça exatamente com vocês, catequistas, dada a espiritualidade que vocês já desenvolveram. Mas, com certeza, vocês observam esse tipo de conflito com os catequizandos. O quanto é difícil para eles realmente definirem objetivos pessoais, que estejam conectados com essa ponte. Então, projeto de vida não envolve a vida apenas que queremos viver, mas, sobretudo, a vida que estamos vivendo. Porque a vida que estamos vivendo é compreendida como um processo que vai nos levar a essa pessoa que estamos projetando. A essa pessoa constituída dessas qualidades e virtudes que nós queremos desenvolver em nós mesmos. Projeto de vida, então, não é algo para a gente construir como se fosse, eu diria, talvez um plano de ação pré-estabelecido, com o qual nós vamos ficar lutando, quem sabe, o ano inteiro, para tentar fazer acontecer. Isso gera frustração. Até porque, se o instrumento for um instrumento engessado, ele não permite que as variáveis que não estão sob nosso controle interfiram. E, infelizmente, a nossa vida é cheia de surpresas, desagradáveis, muitas vezes. Né? Então, a gente não consegue, de repente, construir um projeto de vida alheio a certas preocupações. Que preocupações? Né? Olhando melhor a nossa própria realidade, para construir essa ponte de uma forma mais efetiva. O projeto de vida, então, é uma experiência de interiorização. Para eu pensar em quem eu sou, pensar em quem eu quero me tornar, construir essa ponte como um processo que caiba na minha realidade, que eu me perceba capaz de executar, eu preciso desenvolver algumas habilidades que o próprio projeto de vida retroalimenta. Olha que curioso. Para fazer o projeto de vida, a gente desenvolve essas habilidades.
ao mesmo tempo, essas habilidades são desenvolvidas fazendo o projeto de vida. Isso é importante de anotar, ok? Porque essa questão, anotar digo mentalmente, não estou dizendo, né? Vamos anotar aí, gente. Mas, assim, essa questão é realmente uma preocupação que, às vezes, a gente tem. Puxa, mas se o projeto de vida é uma coisa tão grandiosa assim, então eu nunca vou estar pronto para começar. Eu preciso, primeiro, então, me conhecer profundamente, para daí dar o passo de pensar na vida que eu quero construir. Né? Não é algo que deva nos deixar neste caminho, logo no início, com um problema em mãos, quase sem solução. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em nós para construir esse projeto de vida, a gente começa a desenvolver uma individuação. O que é essa individuação? A se ver como indivíduo mesmo. Nós passamos a conseguir perceber que nós somos separados do outro e que nós temos expectativas e história próprias. O que isso significa no mundo de hoje? No mundo de hoje, nós somos educados a estarmos cada vez mais reféns das expectativas dos outros. Faz sentido isso para vocês? Nossa educação é estruturada dessa forma. Nós precisamos servir na educação os nossos conhecimentos para uma avaliação de um terceiro. Então, o atingimento daqueles objetivos educacionais pressupõe, claro, que, em primeiro lugar, eu atingi as expectativas do docente. Com o tempo, com a maturidade, o adolescente principalmente, quem vai para a universidade também vive essa experiência, você começa até a perceber, mais ou menos, o que aquele professor precisa para, basicamente, dar certo a aprendizagem com ele. Vocês já ouviram coisas assim? Com essa professora aqui, basta você ser um pouco mais comportadinho, né? Seja um pouco mais presente, haja dessa forma e daquela outra. A gente observa até essa troca de dicas. Por quê? Porque a figura do professor, a expectativa do professor da aprendizagem do seu aluno, também acaba se tornando uma variável, inclusive compartilhada. Então, toda a nossa educação nos coloca muito nessa pressão de corresponder à expectativa alheia. Por isso, é um exercício de autoconhecimento observar qual é a sua expectativa sobre as coisas. E quando você se questiona com mais honestidade a respeito disso, você percebe que a sua expectativa está mais conectada com o processo do que com o resultado. Por exemplo, posso vir aqui, eu posso ter me preparado slides, me organizado, pensado, ter feito alguns tipos de exercícios para chegar aqui e falar com vocês. Mas não adianta eu dar uma palestra que eu olhe e pense, nossa, foi executada com perfeição dentro do que eu tinha imaginado, se vocês não absorverem nada que vocês considerem de valor para a prática de vocês. Então, quando eu entro em contato com a minha expectativa de fato, tudo bem se o resultado não for, talvez, no desfecho, a palestra mais memorável deste evento. Desde que eu saiba que vocês conseguiram refletir com algumas provocações que eu trouxe, a prática catequética de vocês e a pessoalidade de vocês. Essa é a minha expectativa real. Mas quando a gente pensa numa expectativa global sobre quaisquer atividades de desempenho, o resultado é que acaba pesando mais. Vou dar um exemplo que eu costumo oferecer em algumas das minhas falas, porque eu acho ele bem efetivo. Imaginemos uma criança que chega em casa, quem já ouviu esse exemplo? Que chega em casa com uma nota 8 numa prova. E essa criança está animada com essa nota. Ela chega e fala para o pai, pai, tirei 8 nessa prova. E aí o pai olha a nota e diz, sério que só isso? O que esse pai não sabe? Essa criança foi a única na turma que tirou 8.
porque aquela prova era, de fato, muito exigente. Aquela criança deixou de brincar no seu videogame, com seus amiguinhos, porque ela estava preocupada com o desempenho na prova. Ela se dedicou para tirar aquela nota. Aquilo lá não vale só um 8. Mas o pai não sabe disso. Por quê? Porque o pai viu o resultado. O pai não viu o processo. Quem viveu o processo foi a criança. Quando nós somos adultos, o nosso processo só é exposto pela comunicação. Se eu não compartilhar com uma pessoa querida como eu estou me sentindo no processo da minha vida, ela só vai ver o resultado. Ela não vai fazer ideia do que eu levo aqui dentro. A comunicação é a via para se construir intimidade. Não existe intimidade nas relações sem essa exposição vulnerável das suas emoções. Então, entrar em contato com as suas expectativas é isso. É perceber-se enquanto indivíduo, é notar essa distinção. Isso nos leva para outra habilidade, autorresponsabilidade. E a gente começa a perceber com mais clareza o que me cabe realmente, o que de fato está sob meu controle e o que pertence ao outro. Aliás, não só ao outro, mas ao acaso. Isso tem um valor enorme. Porque uma das primeiras características do comportamento ansioso é tentar controlar tudo. Inclusive a satisfação do outro. Então, no seu projeto de vida, você não vai colocar lá, por exemplo, como meta, tentar fazer com que o seu valor para o outro seja um valor maior do que tem sido. Porque você não tem como controlar o quanto o outro vai te valorizar. Isso não entra no projeto de vida. Mas o que você pode controlar? Algumas habilidades que te permitem aumentar a sua probabilidade de sucesso, de se relacionar melhor com o outro. Logo, se tornando alguém, talvez, mais requisitado, mais valorizado no grupo. Isso é um efeito. Já não é mais a meta. A meta é o seu desenvolvimento pessoal. A competência vem junto, porque, então, eu sei quem eu sou, eu começo a me apropriar do que cabe a mim, começo a exercer a autorresponsabilidade, identifico com clareza o que me pertence, e aí eu começo a conseguir ter mais experiências de competência. O que é a experiência de competência? Essa questão do processo. Essa criança, vamos supor que ela fosse um pouco mais velha, um adolescente, que olhe para o pai e consiga responder. Você não faz ideia do que você está falando, eu fui o único que tirei 8. Você sabe o que significa esse 8 na minha turma? Ele vai conseguir se defender, ele vai conseguir mostrar e dizer, olha, o meu processo, esse 8 aqui é mérito. Ciente do seu processo, você consegue, inclusive, não sentir quedas, como experiências de fracasso, que às vezes são pressionadas pelas expectativas alheias, né? Então, o pai tentou desconstruir a confiança do filho sobre o 8, mas aí ele foi resiliente, driblou a situação, porque estava consciente do seu processo, do seu exercício competente. Não foi um 10, de fato, mas foi um grande 8. E a projeção. A projeção é um dos exercícios mais difíceis de se fazer, porque a nossa cultura, mais uma vez, não incentiva, mas ela tem sido mostrada, às vezes como projeção, às vezes como uma outra palavrinha, visualização. Vocês já ouviram falar? A visualização, ela já é bem conhecida na psicologia como um fator bem importante para bom desempenho. Se a gente está falando de um projeto de vida, a gente está falando do interesse de fazer aquilo dar certo. Então, é uma atividade de desempenho, né? A projeção é a nossa capacidade de realmente visualizar o que nós queremos executar. Na psicologia do esporte, isso é uma técnica já utilizada há muitos anos e tem uma grande influência sobre a performance de atletas. Eles, antes de participarem, por exemplo, de uma corrida, eles visualizam toda a corrida. Sobretudo, se visualizam vencendo.
Isso prepara o corpo, realmente, porque o nosso cérebro, e essa é uma dica bem importante, o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é realidade do que é imaginação. Ele não sabe distinguir. Então, o que ele vai produzir no nosso corpo? Os efeitos da experiência que está sendo transmitida, digamos assim, pelos nossos pensamentos. Por isso, quaisquer experiências que induzam o nosso corpo com certas imagens a um estado, por exemplo, de calma, como a meditação faz, produzem efeito físico. Quando a gente medita, prestando atenção na nossa respiração, né? Vamos fazer aqui um pouquinho, solta um pouquinho os ombros. Quantos de vocês aí já sentiram que os ombros estão tensos? Antes de eu perguntar dos ombros de vocês, vocês estavam percebendo como vocês estavam? Né? Só de prestar atenção nos ombros. Olha, é só a consciência dos ombros, eu nem pedi o corpo todo, hein? Mas aposto que você já prestar atenção um pouquinho, né? Vibra o corpo inteiro. Só de vocês trazerem os ombros à consciência, opa, já deu até um efeito físico. Porque você acaba assumindo com isso uma postura diferente. E aqui, postura nos dois sentidos, né? De escolha e física. Então, o que seria esse projeto de vida do qual eu estou falando? Não tem um consenso sobre a estrutura. Já começa aí. É o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que, tá, então isso que você está falando não é exatamente o que a gente pode dizer que é um projeto de vida. Mas tem o lado bom que diz, somos todos flexíveis, cabe a qualquer realidade, podemos manipulá-lo da forma mais adequada para a nossa realidade. O que se tem de consenso? É um instrumento escrito. Isso é consenso. Precisa ser escrito. Não tem o mesmo efeito quando você só está planejando mentalmente. Por que escrito? Porque existem N experiências mostrando que a escrita favorece a autorreflexão. Isso também é uma questão um pouco, eu diria, neuroquímica. Por quê? Quando você está pensando sobre algo, é uma área do cérebro sendo acionada, de linguagem interiorizada, internalizada. Quando você está falando sobre algo, são mais campos, porque existe também aqui a parte expressiva. E quando você está escrevendo, são mais campos ainda, porque existe a coordenação motora fina. Então, a minha sugestão, inclusive, é trabalhar projeto de vida com a escrita manual. Mas tudo bem se a gente for para a área digital. Só realmente para fortalecer essa autorreflexão, para aumentar a efetividade. Então, em geral, nós temos nessa estrutura objetivos, análise, metas, plano de ação. Os objetivos podem ser de curto, médio ou longo prazos, e pode incluir uma área específica da vida, dependendo da sua necessidade, ou várias áreas da sua vida, é o que a gente chama de projeto de vida global. Então, o que seria essa área? Vou fazer um projeto de vida para a minha área financeira, porque, nossa, estou no vermelho, se eu não parar de usar o cartão de crédito, acabei de começar o ano e ainda estou pagando as contas. Né? Então, vamos fazer um projeto de vida financeiro. Isso vai incluir muitas coisas que nós vamos ver aqui. Podemos pensar num projeto de vida da área espiritual. Preciso me conectar mais. Preciso ter mais momentos de espiritualidade na minha vida. Preciso desenvolver e educar melhor a minha fé. Né? Vir a um evento como este já poderia ser, talvez, parte de um projeto de vida também ligado à vida espiritual. Um projeto de vida profissional, e aqui eu acho que, se a gente for considerar, a nossa cultura também nos orienta muito sobre a prioridade da vida profissional. Se nos perguntam o que você se imagina estar fazendo daqui a 2 anos, em geral, é muito mais clara a imagem associada à vida profissional. É mais difícil a vida pessoal, e aqui a área da vida pessoal envolve o desenvolvimento pessoal, de fato. Então, melhorar minhas habilidades de comunicação, melhorar as minhas habilidades de relacionamento, de resolução de problemas. Nossa, sou uma pessoa que estou me sentindo muito ansiosa, preciso melhorar isso também comigo mesma. Preciso me conhecer melhor. Se alguém me pergunta que filme eu gosto, eu nem sei dizer. Né? Eu sou daquelas que fica falando, escolhe você. O que
você achar melhor, né? Às vezes isso só esconde o quanto a gente não tem noção do que a gente gosta, né? A análise, eu coloquei ela aqui, mas na verdade ela é como se fosse uma parte confidencial também do projeto de vida. Por quê? Porque ela implica você ter noção da realidade dessa pessoa. Então, vamos supor que o projeto de vida seja de vocês. Qual é a realidade de vocês para que esse projeto de vida seja efetivo? Vou destacar esses 2 pontos, da realidade e do autoconhecimento. Então, não é efetivamente algo que vá ser o objetivo do projeto de vida, mas vai interferir na execução dele, precisa ser considerado, analisado, para que você estabeleça o objetivo e as metas, que são metas para o processo, o passo a passo para chegar ao objetivo. Então, vamos supor que o seu objetivo seja, um objetivo, eu trouxe como exemplo um, mas eu quero pôr outro aqui, aleatório. Seu objetivo seja melhorar a sua relação familiar. É um objetivo grandioso, né? A gente pode dizer aqui que é um objetivo de um projeto de vida da área social. Tem a ver com as nossas relações. E aí, metas para atingir esse objetivo poderiam ser, por exemplo, bom, em primeiro lugar, eu preciso melhorar a expressão das minhas emoções, principalmente as mais negativas, porque quando eu fico brabo, nossa, né? O problema começa aí. É só eu não ficar brabo, daí a relação familiar está maravilhosa, né? Então, eu preciso olhar para isso com carinho. Então, eu preciso aprender a expressar a minha frustração, a minha raiva, né? Os meus sentimentos de decepção de uma forma mais adequada. Preciso aprender isso, é uma meta. Né? Outra meta é, poxa, eu acho que eu poderia conversar sobre isso, talvez com alguém. Nunca abri isso como um problema meu. Talvez eu pudesse falar com fulano, meu amigo, uma pessoa que sempre me acompanha, uma pessoa que não faz ideia do que eu estou vivendo na minha família, né? Ou eu posso falar com um profissional. Estou sentindo que seja o momento de falar com um profissional. Você percebe? É a meta. Então, o que eu preciso fazer, passo a passo, para chegar a esse objetivo de melhorar minha relação com a família? O plano de ação seria efetivamente a execução disso, a metodologia. Eu vou apresentar um exemplo, vai ficar mais claro. Mas vamos falar antes da análise. O que seria essa análise, então, da realidade? Rotina. Então, não adianta a gente colocar ali algumas metas que não se encaixam com a sua rotina, né? O horário que você precisa acordar, o horário que, em geral, você está indo dormir, né? O horário do seu almoço. A gente precisa realmente ter uma noção da sua rotina para saber como que ela pode se ajustar a esse projeto de vida. As demandas são as suas responsabilidades, e aqui você tem que ter uma noção clara de que, tudo bem, então eu vou priorizar aqui meu projeto de vida financeiro para não terminar 2023 de novo no vermelho. Só que eu não tenho só isso para me preocupar. Eu tenho outras responsabilidades, eu sou catequista, sou mãe, né? Tenho minha mãe que tem que cuidar também, porque eu também sou filha, né? Tenho outras responsabilidades, sou profissional. Então, esse projeto de vida, ele tem que ter uma dimensão de importância, mas, ao mesmo tempo, ele tem que se encaixar nas suas outras demandas. Senão, o que vai acontecer? Eu acabo de concluir, em 2022, o meu mestrado. Meu projeto de vida, praticamente, ficou só na área acadêmica. Pergunte se eu quero saber de área acadêmica em 2023. Por quê? Porque tomou uma proporção que chegou um momento, porque isso que as instituições escolares, em geral, fazem, né? No ensino superior, que a gente já não tem mais vida. E quando sobra um tempinho, seu corpo não aguenta, porque você foi absorvido pelo sistema acadêmico. Então, quando algumas áreas da vida crescem muito, exigem muito, é claro que há um desequilíbrio. Como que a gente começa a lidar com isso? Com mais atenção plena aos momentos que já fazem parte do dia a dia. Por isso, a rotina tem um poder muito grande de melhoria da qualidade de vida em meio ao caos. A atenção plena não é para ser usada num estado zen. Quando eu estou bem, agora eu vou prestar atenção na louça que eu estou lavando. Não, ela é para ser usada justamente nas atividades rotineiras, porque elas sempre vão estar lá. A louça sempre vai estar lá para você lavar. Pode estar o mundo acabando, você vai lavar a louça.
Vai escovar os dentes, vai tomar banho, não vai? Essas atividades da rotina, gente, elas são um remédio. Os pequenos milagres da vida acontecem nas atividades da rotina. E é muito curioso como você sensibiliza o seu corpo para prestar atenção a isso. Eu fui pendurar roupa um dia antes de vir, viemos ontem, antes de ontem. E aí começou a garoar, que nem aqui, essa garoa fina, assim, sabe? E eu pendurando roupa, e estava um dia quente. E, de repente, eu me vi tão consciente daquelas gotas de chuva sobre o rosto, sobre os meus braços. Eu não tenho a sorte de morar em casa, então eu estava pendurando só com metade do corpo para fora, né? Então, ali, naquele momento, é como se eu estivesse recebendo um milagre, no sentido de estar me sentindo viva. A gente vai falar disso também, da sensorialidade. As condições, obviamente, isso também a gente tem que analisar em relação à realidade. Quais são as condições para que esse projeto de vida se desenvolva? Então, eu não tenho como colocar lá, talvez eu deva falar como profissional, se nesse momento eu não tenho condições financeiras de recorrer a um profissional, né? Então, as metas têm que se ajustar às suas condições. Quando a gente pensa na realidade do catequizando, para se observar na orientação de um projeto de vida, a gente tem que pensar nas condições dele, inclusive materiais, né? Então, a gente não pode, de repente, dizer para ele, olha, vamos pôr aqui como meta você estudar melhor sobre isso. E a gente não sabe como é na vida privada dele o uso, por exemplo, de recursos digitais. Se não tem um computador, se tiver, usado por toda a família, né? Se ele vai ter condições, talvez, de se dedicar a isso. Isso é importante. Autoconhecimento, né? Então, quando a gente analisa esse autoconhecimento, a gente está analisando esse indivíduo, obrigada, para quem esse projeto de vida está sendo elaborado. Então, esse indivíduo tem que ter a sua personalidade e identidade também considerados no projeto de vida. Por quê? Se eu coloco lá um projeto de vida muito ambicioso, vamos supor que eu coloque algo associado a melhorar a minha comunicação com as pessoas. Eu não posso, de repente, exigir de mim algo que não seja adequado à minha identidade. Talvez subir num palco não seja uma ambição minha para eu provar para mim que sou capaz de falar em público, né? Talvez a minha capacidade de falar em público seja um pouquinho mais restrita e está tudo bem, desde que eu exija as coisas de mim dentro, de forma proporcional, às minhas próprias expectativas. Então, não vamos ferir, né, a sua pessoalidade. Necessidades, né, no caso, quais são as suas necessidades para serem atendidas através deste projeto de vida? Valores e crenças. E aqui entra a relação entre projeto de vida e catequese. Porque os valores e as crenças são aquilo que vão orientar as nossas escolhas no decorrer deste projeto de vida, na execução. São eles que vão ajustar o nosso senso moral para que nós façamos escolhas mais apropriadas àquele projeto de vida que estamos elaborando. São eles também que vão nos influenciar quando colocarmos lá que queremos melhorar as nossas relações. Quem tem um projeto de vida assim, geralmente é uma pessoa que tem valores familiares. Então, na catequese, a gente precisa trabalhar os valores cristãos como sendo orientações para as nossas escolhas dos objetivos, das metas, do plano de ação. Como eu brinquei ali do carro, por exemplo. Você vai ouvir um catequizando querer um carro do ano, sei lá, eu não sou muito boa em carro, mas vamos supor que seja, enfim, um carro X. Você vai olhar aquela situação e você vai entender que, na verdade, o que ele está pedindo é status, é poder, né? É representatividade. Então, quando você observa esse fenômeno por esse ponto de vista, fica mais fácil para você conseguir reconduzir a conversa para ele começar a perceber, mas é assim mesmo que a gente consegue um status coerente com os nossos valores cristãos? O que nos torna importantes na nossa comunidade vem daquilo que a gente tem? Ou vem daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz? Então, a depender do que o seu catequizando coloque no seu projeto de vida, não é um fator para punição ou para correção, é um fator de reflexão. É tentar enxergar naquilo que ele coloca para si, como trabalhar, como abordar, o que de fato isso está comunicando sobre as ambições que ele tem construído para si.
E qual é o espaço para os compromissos cristãos nesse projeto de vida? Os sonhos ideais, né, são as aspirações mais evidentes que a gente tem, às vezes, para se projetar num projeto de vida. Então, algumas perguntas provocativas, no momento de construir um projeto de vida com os catequizandos, seria, em primeiro lugar, quem são esses catequizandos? São catequizandos que parecem um grupo mais homogêneo, ou é um grupo de catequizandos bastante heterogêneo, do tipo, temos dentro desse grupo alguns catequizandos muito extrovertidos, outros muito mais passivos, temos catequizandos que são líderes, às vezes, com, quem sabe, mensagens um pouco antissociais, né? Ou temos catequizandos, por outro lado, que rivalizam com estes. Quais são os interesses desses catequizandos? Se, de repente, nessa comunidade existem alguns elementos da cultura que poderiam favorecer a leitura sobre esses catequizandos, para que o projeto de vida não seja algo que você esteja apresentando como um passo importante para um bom cristão. Né? Não, é algo importante para nós enquanto pessoas, e sermos cristãos vai estar transversal no nosso projeto de vida. Né? Então, isso vai conversar, dialogar com esse sujeito, desde que você esteja atento àquilo que o define enquanto identidade do grupo de catequizandos. Se eles costumam perceber suas potencialidades, se eles descrevem para vocês as qualidades que eles têm, as habilidades que eles têm, ou se eles têm relatos de autodepreciação. Por que isso? Para vocês observarem como eles se enxergam. Como eles se enxergam vai ser importante para o projeto de vida. Quais relatos, frequentemente, eles fazem sobre os desafios? A vida é difícil. Ai, sabe, catequista, a vida é difícil. Né? Se eles têm esse tipo de crença sendo expressado em relatos assim, você precisa trabalhar isso também. A esperança, né? A esperança é um pilar da nossa fé. É aquilo que o Padre Gil estava falando aqui há pouco, ensinar com fé. A forma como a gente ensina modela também o sentimento a ser construído quando a gente pensa na nossa própria vida. Pensar em si não pode ser algo que vá gerar uma autoavaliação negativa. Pensar em si tem que ser algo completo, tanto as nossas qualidades quanto as nossas fragilidades. Temos que ser justos conosco. Como está também a habilidade deles de projeção, se eles conseguem se imaginar, né, quando você faz perguntas assim, se eles conseguem construir imagens de si mesmo, em si mesmos em outro momento ou de outra forma, né? Como são as suas famílias. Então, vamos supor que sejam famílias, também ouvimos isso hoje aqui, né? Famílias que passam de carro, deixam catequizando ali, vão embora, nem participam da missa, né? Ou nem param para conversar com a catequista, enfim, não fazem parte da comunidade. Se as famílias são assim, vocês provavelmente estarão, quem sabe, produzindo uma situação bem constrangedora ou até mesmo difícil de se conduzir, se vocês contarem com a ajuda das famílias para desenvolver o projeto de vida dos seus catequizandos, porque elas não vão participar, não vão talvez ser colaborativas, não vão oferecer suporte, tem um caminho ainda a ser construído para que essas famílias participem a esse nível. Então, vamos talvez colocar um projeto de vida com metas menos ambiciosas, que dependam menos dessas famílias. Projetos de vida mais ligados ao que essa pessoa pode fazer, talvez dentro da catequese, dentro da sua comunidade, do seu grupo de amigos na escola, mas contando menos com as famílias, por exemplo. Dói falar isso, mas essa é a realidade que tem que ser analisada, para que você não venha, talvez, a querer desenvolver atividades que, por fim, só vão revelar para esse catequizando o quanto ele realmente está sozinho. Quais condições possuem, né, para desenvolver um projeto de vida? Então, esse sujeito é visto de uma forma completa, íntegra. Ele é visto de um jeito que a gente observa a sua dimensão física, psicológica, social e todas as outras dimensões. Aqui eu só trouxe essas três, porque elas também incluem todas as demais. E a espiritualidade, ela não é mais uma dimensão. Ela é transversal, porque ela é o nosso senso moral que orienta as nossas escolhas. Rapidamente falando sobre essas três dimensões, em relação à parte física, por que é importante, na análise do autoconhecimento, observar a parte física? Se a parte física não estiver saudável para você abraçar certos projetos,
pode ser que, infelizmente, esse projeto de vida venha apenas frustrar você com procrastinações recorrentes. Então, por exemplo, se a gente está com um organismo sobrecarregado de atividades, é a hora para você pensar em mais uma atividade, como a de tentar organizar sua vida inteira por meio de um projeto de vida? Nesse momento é uma hora de pedir socorro. Qual é o momento de pedir socorro? Você realmente olhar para esse corpo sobrecarregado e dizer, calma aí, preciso me organizar nesse momento. Preciso, no mínimo, estabelecer certas prioridades. Dessas prioridades, talvez saiam objetivos para um projeto de vida a seguir. Mas, nesse momento, essas são as prioridades que eu preciso atender. Meu corpo não descansa mais. Meu corpo não para, talvez, de produzir ali uma adrenalina constante que me leva a ter pensamentos intrusivos, eu não consigo dormir, vamos supor. Né? Então, se esse corpo está sobrecarregado de estresse, infelizmente, ele vai comprometer o desenvolvimento de um projeto de vida, principalmente por meio de indisposições, doenças e tudo mais. Então, a gente tem que olhar com carinho para esse corpo. Às vezes, a gente tem que trabalhar, antes de entrar o projeto de vida na catequese, esse autocuidado físico, fazer momentos de meditação com os catequizandos, fazer realmente uma indução desse estado de calma, trabalhar conceitos de autocuidado, reverenciar esse corpo, né? Reverenciar este corpo como uma criação de Deus, que deve ser cuidada, que tem uma dignidade a ser preservada. A dimensão emocional é por meio da qual a gente estabelece vínculos. Então, de fato, a gente tem que cuidar das nossas emoções, olhar com carinho para a forma como nós estamos reagindo às circunstâncias, se as nossas reações estão ou muito superiores ou muito inferiores àquilo que a gente considera regulado. Né? Então, ou eu explodo, ou eu me calo, silencio, faço tratamento de gelo, me afasto. Se eu estou nervosa, eu me afasto, eu sumo. Né? É assim que eu revelo para os outros o quanto aquilo me machucou. Então, isso mostra que se a reatividade não está coerente com a situação, com a realidade, se te faz sofrer muito ou te faz sofrer menos, isso significa que a gente tem que olhar para essas emoções, porque, de alguma forma, a expressão delas está precisando de um pouco de trabalho. E, se a gente não olha para as emoções, a gente não está olhando para esse sujeito, que vai precisar ter uma boa regulação emocional, uma boa inteligência emocional para tomar boas decisões ao longo do seu projeto de vida. Até porque uma das coisas que a gente mais exercita num projeto de vida é o autocontrole, né, para estabelecer e manter a fidelidade às nossas metas. A dimensão social é essa via de desenvolvimento humano. Nós não existimos sem o outro. A gente não existe sem o outro. E isso aqui que eu estou falando não é poesia, é fato. Para vocês serem catequistas, precisam haver catequizandos. Para nós sermos uma igreja, precisa haver uma estrutura, não é? Uma estrutura formada por pessoas. Para nós sermos mães, precisamos ter filhos. Para nós sermos filhos, precisamos ter pais. Todos os nossos papéis são definidos porque na outra ponta tem outras pessoas. Então, a via social é a nossa via de desenvolvimento integral. Nós nos constituímos quem somos na interação com os outros. Eu acho que a minha fala aqui, ela amarra bem com algumas falas que tivemos hoje nesse palco. Eu acabei ficando só por aqui hoje. Mas eu vou sugerir a vocês que observem esses fenômenos, porque isso que eu estou dizendo, nós ouvimos na fala do padre Ivanildo sobre a sacralidade do ser humano, não é? Então, a gente tem que também observar essa rede de apoio, né? Se essa família não olha para esse catequizando, por exemplo, esse projeto de vida, ele vai ter que ser uma lição de empoderamento dentro daquilo que eu posso fazer comigo mesmo, sem contar tanto com essa família, justamente porque é uma família negligente. Então, a catequese tem que olhar para esse sujeito também, carente em muitos outros aspectos, e tentar empoderá-lo, para que ele possa se desenvolver na sua plenitude, apesar dos pesares. Então, um exemplo de projeto de vida, eu trouxe aqui uma coisa meio ousada, porque eu pensei assim, bom, primeiro que em 50 minutos a gente acaba não conseguindo, de fato, aprofundar tanto quanto gostaria.
Na editora Vozes, tem um livro chamado Projeto de Vida, olha só, que eu não tive a chance de ler, porque ele foi lançado agora, uma semana atrás, saiu do forno, da publicação. Está lá, comprei meu exemplar hoje. O que eu já observei? Este livro apresenta várias técnicas para incentivar esse autoconhecimento. Vocês viram que o autoconhecimento é o pilar para o desenvolvimento de um projeto de vida. Se eu não sei quem eu sou, logo, é claro, não conseguirei estabelecer essa ponte, esse processo, para me desenvolver melhor em alguma área que eu esteja tentando me comprometer mais, que é isso que o projeto de vida faz. Então, eu sugiro a vocês olharem esses materiais, principalmente esse livro, mas aqui eu tentei ser um pouco ambiciosa e pensar assim. Vamos considerar um projeto de vida na área pessoal, numa experiência comunitária, ou seja, um projeto de vida que eu esteja estabelecendo junto com os catequizandos. Um projeto de vida para todos nós. Tá? Projeto de vida sendo usado como resolução de um problema no grupo de catequese. Por isso que eu usei, porque eu acho que é possível flexibilizar a esse ponto. Então, vamos supor que você observe que o seu grupo de catequizandos seja um grupo que não se comunica bem quando envolve emoções. Seja um grupo que, ao expressar opiniões, eles rivalizam, sabe? São desrespeitosos uns com os outros. Quando você escuta uma discordância de um catequizando para o outro, geralmente ela vem como uma fala agressiva, né? Do tipo, nossa, que coisa burra é essa que você está falando. Né? Agressivo. Como que a gente trabalha isso? Né? De repente, você pode estabelecer um objetivo, primeiro, lógico, sempre em conjunto, comunicar melhor os sentimentos. Por quê? Porque aqui não é opinião, você percebe que quando eu falo isso para o outro, que burro isso que você está falando, é porque eu estou sentindo que quando você discorda de mim, você está rejeitando a minha ideia. Então, essa é a minha forma de me defender da rejeição. É uma questão de sentimento. A análise que você vai fazer, aquela análise off, né, que você não vai mostrar para eles, mas você tem consciência. Você vai ver assim, puxa, a maioria dos meus catequizandos nesse grupo vem de famílias que se comunicam assim. Já percebi. Então, o modelo que eles têm em casa, eles estão trazendo para cá. A maior parte deles tem outras demandas. Ajudam os pais, talvez sejam catequizandos que ajudem os seus a cuidarem dos irmãos menores, ou ajudem até a tarefas domésticas, enfim. São pessoas que têm outras responsabilidades. E aí, eles observam, olha a crença surgindo, que ser agressivo é ser forte. Porque se a família se comunica assim, às vezes é natural que se tenha essa crença. Não, meu pai é forte, meu pai fala desse jeito, ele vai lá e entende, isso é força, isso é irreverência, isso é liderança. Confusão de conceitos. Né? Você observa isso. Em relação ao autoconhecimento, você vê que eles geralmente se expressam sobre si mesmos de uma forma autodepreciativa. Não conseguem falar de coisas boas de si mesmo. E você percebe que quando eles começam a expor alguma coisa particular, geralmente eles ficam constrangidos. Isso acontece com frequência com comportamento agressivo. Temos o outro contraponto. Sempre são extremos. Né? Se eu me defendo muito agressivamente, eu não sei me vulnerabilizar. Os extremos são bem fáceis de se observar. Como que se observa isso? Vamos supor que você esteja ali falando sobre algo da catequese e você escute um murmúrio assim, nossa, isso já aconteceu comigo. Aí você olha para o catequizando e diz, o quê? Você quer falar aqui para o grupo? Não. Né? Isso acontece com frequência. Você percebe que ele dá aquele passo, mas ele recua, ele fica constrangido. Quando ele se sente vulnerável, validado nas suas opiniões. A pessoa típica que não sabe aceitar elogio. Né? Então, que tipo de metas a gente pode estabelecer para alcançar esse objetivo? Vamos supor que a primeira coisa seja, a gente tem que conversar sobre o que é essa comunicação agressiva. Eu coloquei aqui como uma sugestão, inclusive recomendação de um site embaixo ali, que tem bastante material, mas se você jogar no Google comunicação não violenta, vocês vão encontrar muitos materiais. Então, vamos estudar o que é essa comunicação não violenta. Vamos estudar o que é acessar esses sentimentos de uma forma que trabalhe essa agressividade. São 4 pilares, 4 componentes da comunicação não violenta. Identificar as emoções, né? Entender de onde elas vêm, por que elas acontecem, reconhecer as próprias necessidades e pedir algo para o outro.
Então, nesse caso, poderia ser, por exemplo, identificar que eu me sinto rejeitado quando alguém não concorda comigo, ou melhor, discorda de mim, né? E entender que isso tem a ver com o modo como eu preciso constantemente me sentir aceito para ter garantido o meu valor no grupo. Eu sinto que eu não tenho valor no grupo se eu sofro de uma discordância do outro. Reconheço que tenho a necessidade de mudar isso em mim, né? E eu peço para o outro, olha, quando você não discordar de mim, será que você pode falar por quê, de uma forma respeitosa, a respeito da minha opinião? Ou você pode, pelo menos, me dizer se tem algo do que eu disse que você acha considerável, né? Ser mais adequado. Até a gente chegar a esse ponto aqui, a gente está só numa reflexão teórica, né? Como fazer isso? O plano de ação é a metodologia. Então, a gente podia, de repente, estabelecer um encontro mensal para estudar os componentes da comunicação não violenta um dos componentes, a partir da Bíblia. A gente pode pegar, talvez, até mesmo o momento dos discípulos indo a caminho de Emaús. Quem sabe a gente pode pegar ali uma parte de entender os sentimentos, porque tem uma parte ali bem expressiva, né, do diálogo entre eles, da tristeza que eles sentiam ao pensar que Cristo estava morto. Né? Então, acho que é bem interessante. Podemos trabalhar só esse componente com base nesse texto bíblico. Um encontro mensal com uma atividade do grupo, problematizando, né, a comunicação. Exercitar a comunicação não violenta, né, pode ser outra meta. Então, a gente já viu a parte teórica, agora a gente exercita. Para isso, a gente pode usar talvez o texto das bem-aventuranças, né? A gente pode também seguir um passo a passo, num momento em que a gente estabelece essa comunicação não violenta, aprender a autorresponsabilidade, né? Então, pensa na parábola do filho pródigo sobre a autorresponsabilidade. Quanto esse filho precisou assumir o que ele fez, para ele tentar voltar, e nem tentar voltar com um papel anteriormente, né, de filho, mas como outro papel para se colocar nessa relação. E o quanto isso produziu reconciliação, né? Então, aqui tem outros exemplos, ressignificar experiências. Então, o plano de ação é sempre uma metodologia. Como a gente executa? Como que a gente distribui isso no conteúdo catequético, né? Amarra isso. E aí, trabalhar com o projeto de vida na catequese, então, exige que esse espaço do catequético seja acolhedor, para que a gente possa observar esses catequizandos sem que eles se reprimam, né? Realizar atividades de autoconhecimento. Gente, os materiais de catequese hoje trazem muitas atividades de autoconhecimento. Promover experiências validantes, porque se a gente começa a tornar a catequese um espaço de invalidação de opiniões, de identidades, a gente acaba fazendo com que essas pessoas não confiem no processo da catequese como um lugar onde eu posso, talvez, expor algum objetivo íntimo meu. O projeto de vida é muito pessoal. Para ele surgir na catequese, a catequese tem que validar, né? Valorizar e relacionar as experiências anteriores que me constituíram quem eu sou hoje, com aquilo que eu pretendo me tornar. Então, ajudar esse catequizando a perceber que quem ele é hoje tem uma relação com a história dele. Por isso, essa noção de processo pode ajudá-lo a se perceber como um indivíduo capaz de se construir de uma forma diferente. Ele é um processo em constante construção. E a espiritualidade cristã, uma orientação de valor nas escolhas pessoais. Né? Ela é transversal a todo o projeto de vida. Os manuais de catequese que eu recomendo, que tive o prazer de trabalhar em coautoria, são materiais que trabalham autoconhecimento. Lá na editora Voz vocês podem observá-los melhor. Então, nós tivemos aqui, primeiro, Eucaristia, o álbum litúrgico, catequese de perseverança para os adolescentes, o volume de Crisma do Caminho, então, para diferentes faixas etárias. Recomendações de leitura sobre autoconhecimento, aspectos ligados a essa área, além do livro do projeto de vida que comentei, são esses, sobre o sentido da vida, o livro da felicidade. Eu vou estar no stand da Vozes, qualquer coisa, se vocês quiserem mais recomendações, só sobre atenção plena, que comentei aqui para vocês. Bem importantes. O exemplo do lavar a louça veio do primeiro livro, do Thich Nhat Hanh. E termino com a mesma fala do Papa Francisco, que, naquela catequese sobre discernimento, diz também: este é um convite que faria a todos vós, inclusive a mim mesmo. Entra em ti mesmo, lê a tua vida, lê dentro de ti como foi o teu percurso,
com serenidade. Entra em ti mesmo. Muito obrigada. Me chama.